Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está nos assistindo de casa através do YouTube no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está de casa nos assistindo aí à distância, prepare uma garrafa, um vasilhame com água para que seja fluidificada durante a nossa reunião. E lembrando sempre que o tratamento de fluidoterapia não isenta do nosso tratamento médico e das nossas terapias. É uma conjunção de coisas. E, ao término das reflexões da noite de hoje, nós teremos uma música instrumental e esse é o momento em que você, à distância, elevará seus pensamentos para o passe. Certo? Então vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que se encontram em seus lares. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 129. Guarda a paciência. Porque necessitas de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Foi dito por Paulo, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso aos círculos de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze a obrigação a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus. Vamos conversar com o Mestre Jesus. Jesus amigo, mais uma noite em que estamos aqui reunidos. Mais uma noite de oportunidades, Mestre. E estamos aqui. Que bom. Tantas vibrações já estamos recebendo. E que possamos aproveitá-las ao máximo. Que possamos também colaborar com essas boas vibrações para que todo serviço saia a contento, para que seja uma excelente reunião, e assim será. Mestre,
Por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, pelas oportunidades que nos proporciona, pelo amor que tem por nós e pela sua grande misericórdia, essa misericórdia imensurável que tem por cada um de nós. Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade, por essas vibrações, por essa casa bendita, por aqui estarmos, por esse Evangelho que nos mostra caminhos. Por favor, toca a fronte do nosso irmão Edson, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. E assim, cada um de nós colaborando uns com os outros, para que saímos daqui melhores do que quando chegamos. E aproveitemos de verdade essa oportunidade. Mais uma que o nosso Pai oferece para nós. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Edson. Boa noite a todos. Vamos lá então estudar, gente. Hoje nós temos um ponto muito bom do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que se intitula Sede Perfeitos. E o ponto que nós vamos estudar se intitula O Homem de Bem. O Homem de Bem. As pessoas que já estudaram o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, sempre param nessa passagem, né, porque muitos já chegaram à conclusão que é uma das descrições mais perfeitas do modelo moral, né, e ético que o homem ou que o ser humano deveria seguir. O interessante é que ele está aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente acha que essa, ou pelo menos parte dela, né, que essa descrição teria sido feita por Kardec, porque realmente por Kardec não tinha assinatura de nenhum espírito, mas obviamente Kardec iria inspirado, como sempre, né? Ela, na verdade, já tinha sido, né, vários trechos dela já tinha sido, 4 anos antes, sido publicada na segunda edição do Livro dos Espíritos. Eu digo segunda porque ela foi ditada numa resposta, que é a resposta da pergunta 918, que só aparece na segunda edição. Na primeira edição, as perguntas, né, nesse trecho aí de 900 e pouco ainda não existiam, foram acrescentadas na segunda edição de 1960, né? Nós temos a primeira edição de 1957. Isso é apenas uma curiosidade, mas apenas lembrando que Kardec já vinha pensando, né, nessa descrição já há algum tempo. Então, aqueles que tiverem essa curiosidade, verifiquem lá na pergunta 918. E ela, na verdade, ela não pergunta, né, como é que é o homem de bem. A pergunta é, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso moral, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí lá, né, contido na resposta, nós temos lá, o homem de bem é... E aí, na verdade, esse trecho que a gente vai estudar hoje é uma versão mais completa, obviamente. Mas vários dos trechos que ela tem são literalmente cópias dessa resposta. E aí nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa descrição, né? Eu não sei se eu, dentro do tempo que eu tenho, vou conseguir falar sobre todos os pontos, né? Porque, como a gente disse, né, é uma descrição bastante completa, mas vamos ver o que a gente pode estudar junto, e eu acho que já vai ser o suficiente aonde quer que a gente chegue para verificar o que nós devemos tomar como base, né? Já que isso aqui é um modelo, para que a gente continue, né, a nossa luta pela transformação moral.
Lá no primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo é interessante porque ele é um dos trechos que eu me referi, né, que está contido na resposta da pergunta 918, que é inteiramente ele que Kardec pegou de lá também. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Esse parágrafo podia parar por aí, né? Porque é bastante completo, né, gente? Ele chega a ser uma síntese perfeita. Só não é mais perfeita que uma outra síntese, né? Que é a de Jesus, né? Faça ao seu próximo o que gostaria que fizesse a ti mesmo, né? Então, esse parágrafo já bastaria, né? Porque que modelo mais perfeito para o ser humano, né? Pode ser alguém que viva essas três dimensões, né, de virtudes, que é a justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza, né? Mas é interessante que também esse termo homem de bem a gente utiliza também no nosso cotidiano, né? Se encontrarem, por exemplo, alguém dando uma esmola na rua, né, a gente vai, talvez, né, chegar a dizer aquele homem é um homem de bem. Ou então, numa determinada situação, a gente vê uma pessoa ajudando outra, né, e também esse aí é um homem de bem. Né? Ou um outro homem que não reage a uma ofensa, esse é um homem de bem. Situações particulares. Né? Mas a questão é, será que, né, o que caracteriza o homem de bem são momentos ou né, porque aqui é uma coisa muito importante, né, ou é a continuidade, né? Qualquer um de nós é capaz de fazer um ato bom, mas será que nós atendemos a todos esses requisitos de maneira contínua? Né? O escritor espírita Richard Simonetti, em Reformador, 2008, ele escreveu o seguinte, ele escrevia a respeito dessa passagem, né, sobre o homem de bem na ótica espírita. Ele diz, lendo essa introdução, eu chego à lamentável conclusão de que não sou um homem de bem. Constato que estou longe de exercitar plenamente a lei de justiça, amor e caridade. E de sempre, estou, né, colocando aqui em negrito, né, fazer aos outros o que desejaria que me fizessem. Um único dia em que me deu o trabalho, porque aqui nessa parte ele fala sobre, né, o homem de bem buscar sempre se perguntar a si mesmo, né, se ele está realizando as coisas conforme essas virtudes. E aí ele diz, né, o Simonetti, o único dia em que me deu o trabalho de uma análise foi suficiente para evitar quão longe eu estou do ideal apresentado por Kardec. Por exemplo, ontem eu me irritei com meu filho falando-lhe duramente, em face de um destempero que ele teve, né? Mas ele é um adolescente, ainda imaturo. Deixei de cumprir a lei do amor. Então, né, colocando como é que nós temos realmente um cotidiano cheio ainda de falhas, né, no sentido de exercitar a lei da justiça, do amor e da caridade na sua plenitude. A gente vê até aqui também, justamente, né, que nessa definição do primeiro parágrafo, né, e ele fala sobre a frequente questão que ele se faz, né, o homem de bem, se ele deixou de fazer o bem, ou se voluntariamente desprezou alguma ocasião de ser útil. Né? Porque não é só fazer o bem, não é só deixar de fazer o mal, melhor dizendo, né? É fazer o bem. Né? Isso aí nos remete à pergunta 642 lá do Livro dos Espíritos, né? Que diz que não bastará o homem, né, que ele não pratique o mal, né? Não praticar o mal.
Então, cumpre-lhe, ele diz lá na resposta a essa pergunta, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não fazer nada. E uma outra coisa que também está aqui, e esse aqui é bem sutil, né? Porque tem uma hora que ele escreve aqui, pelo menos isso está como está na tradução, né? A gente está lendo aqui em português. Né? Uma das maneiras que ele caracteriza aqui nesse primeiro parágrafo o homem de bem é se ninguém tem, ele se pergunta, né? Se ninguém tem qualquer queixa dele. Né? Aí a gente fica perguntando, mas vem cá, isso é uma característica do homem de bem? Para ele se perguntar, né? Que aí você podia perguntar, ué, mas Edinho, Jesus era um homem de bem? Por suposto, não é? Lógico, né, gente? Todo mundo sabe disso. Mas então, como é que os chefes do Sinédrio chegam lá, né, procurando Pilatos e se queixam dele? Estou fazendo aqui apenas uma comparação, né, com Jesus, que é um extremo, né? E não tinha ninguém que se queixasse de Jesus? Claro que tinha, né? Assim como teria, né, pessoas que vão se queixar de qualquer coisa. Eu gosto mais da parte como está escrita lá na resposta da pergunta 918, né, porque a descrição de lá é um pouquinho diferente. Né? Pergunta-se o homem de bem, ele se pergunta se ninguém tem motivos para dele se queixar. É diferente, né? Se ninguém se queixa dele ou se ninguém tem motivos para se queixar dele. Alguém tinha motivos de se queixar de Jesus? Já é uma outra, né? Por isso que literalmente eu gosto mais dessa. Né? Porque na verdade os chefes do Sinédrio, né, eles não tinham queixa de Jesus. Né? O que eles tinham de Jesus? Né? Ele tinha medo, inveja, despeito. Né? Então aqui na verdade nessa primeira passagem Kardec estava realmente se referindo, né, a motivações reais de queixa. Né? E não aquelas pessoas dissimulam, né, para atender os seus interesses, muitas vezes escusos. E aí vamos dar continuidade. Aqui no segundo parágrafo, né, da descrição do homem de bem. Isso aqui vem falar um pouquinho mais a respeito da questão da fé e da confiança. Olha o que diz aqui. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então é aquilo que Kardec já nos explicou, é a fé racional. Né? O homem de bem ele não carrega a fé cega no Criador. Né? Ele reconhece os seus atributos, né, de infinita bondade, de infinita justiça, de infinita sabedoria, né, e tem a convicção da vida futura. Então, essas premissas, né, que ele alimenta sinceramente no seu imo, né, o que vai dar para ele? Né? Vai dar para ele resignação, serenidade, né, em relação às dores e os problemas do mundo. E ele também, por conta disso, sabe que este mundo, né, pelo qual ele está passando, é uma transição. É outro aspecto também lhe dá, né, ou seja, a certeza do futuro, que Kardec tanto falou, e que lhe dá também, dentro desse aspecto, aquela serenidade, né, e tranquilidade. Ou seja, ele encara, né, a passagem terrena, a sua existência como educandário. Agora, essa tranquilidade toda, serenidade toda, não quer dizer, né, que ele, né, como característica, tem uma acomodação. Muitas vezes as pessoas, né, confundem a acomodação, né, a serenidade com a acomodação, e não é o mesmo. Né? Muito pelo contrário. Ele fica bem alerta, porque também Jesus, né, disse, e ele confia, e ele sabe o valor
da admoestação de Jesus, né, da máxima de Jesus do vigiai e orai. Lá no terceiro parágrafo, vamos entrar um pouco agora na questão da renúncia, né, do espírito de renúncia e da caridade. E ele continua caracterizando aqui o homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros, antes de cuidar dos seus próprios. Então, essa é uma característica importante do ponto de vista, né, da caridade. Né? O primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros antes de si e nos seus interesses. E isso é consequência do seu prazer em fazer o bem e amar o próximo. Ele já enxerga, ele já sente como recompensa o próprio ato de fazer o bem, né, que lhe é natural. O Emmanuel comenta que o homem de bem, dentro desse contexto, talvez até do parágrafo anterior, ele sofre como qualquer outro ser humano. Já repararam? Não existe, né, o homem de bem não sofrer. Ele está sujeito, como qualquer outro ser humano que está, né, na sua arrumagem terrena, ele sofre. A missão de preparo falou sobre todas essas imposições que nós recebemos, né, mas chamou aqui, né, a virtude da paciência para nos dar força nesse sentido. Mas então, voltando, Emmanuel diz que o homem sofre. Mas qual é a diferença do homem de bem, né, em relação às outras pessoas quanto a esse aspecto? É que ele faz uso do sofrimento como aprendizado. Ele resigna-se com sua dor e busca curá-la. Então ele não é apenas sofrer, é aproveitar e crescer com isso. No quarto parágrafo, nós temos a questão da bondade, da empatia que caracteriza esse ser, né? Por enquanto, algo perfeito, né, para a gente. Ele diz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Porque em todos os homens ele vê irmãos seus. Novamente, a fé racional. Não vê irmãos por acaso. É que ele entende Deus dentro daqueles requisitos, né, de pai, principalmente, portanto, todos aqueles que são criados, né, e todos os seus irmãos em humanidade são seus irmãos de fato. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudique a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo as suscetibilidades de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então aí é a característica da bondade. Respeito à diversidade do outro, né? De pensar, de escolher, não é isso? Sem necessariamente, né, respeito e amor também, tá, gente? É um pouco, a gente tem que entender, né? O respeito, porque você pode simplesmente respeitar o outro, né? Ele tem mas o amar é também, sinceramente, né, compreender a ideia, né, a maturidade do outro nas escolhas que ele faz, né? Agora, isso tudo, né, respeito e amor ao outro, sem necessariamente concordar com ideias e atitudes que destoem dos seus princípios, né?
No quinto parágrafo, nós vamos abordar a questão do perdão, né? Que tanto Jesus nos trouxe também, inclusive através da oração que ele nos ensinou. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, diz Kardec. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se ver obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Então, o homem de bem exercita o perdão a todo momento. A indulgência, que é a disposição de perdoar, lhe ocorre naturalmente. Por quê? Porque ele está se autoanalisando o tempo todo. E nessa autoanálise contínua, ele está sempre se reconhecendo ainda imperfeito e portador de defeitos. E, portanto, carente de indulgência, não é isso? De perdão. Então, com base nisso, se ele está com isso como um pensamento contínuo, né, uma lógica contínua na nossa cabeça, ele não consegue ver sentido em julgar os outros. Como é que eu vou julgar os outros se eu ainda sou imperfeito? Eles também têm o direito de ser imperfeitos como eu tenho. Né? Então, ele vai, né, sempre ter o perdão dentro dos seus sentidos, da sua maneira de viver. Né? No sexto parágrafo, nós encontramos o aspecto da vaidade. Ele não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensa de outrem. Ele aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Ele não se vaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode se lhe retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo na satisfação de suas paixões. Então ele sempre vai demonstrar humildade perante os seus talentos, né? Porque ele tem perfeita noção, né, de que a riqueza e as posições sociais são bens emprestados, numa existência absolutamente passageira quando ele se vê como espírito imortal que é. Então, no sétimo parágrafo, nós temos uma continuação, e é o último que fala sobre a caracterização desse homem de bem, é como é que ele se porta, né, seja diante do poder, seja numa posição humilde. Então ele diz, Kardec, se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Como subordinado de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então aí a gente vê o cumprimento dos seus deveres, né? Qualquer que seja a posição social em que se encontre. Né? Se é uma autoridade, cuida e promove sem afetar os seus comandados. Se subordinado, trabalha e auxilia, sempre se revolta, mesmo quando maltratado e não reconhecido por seu esforço. O último parágrafo, gente, é muito interessante. Né? Aqui nós terminamos a caracterização desse homem de bem. Mas o Kardec fala assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem.
Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então aqui nos é dito, né, que todas essas virtudes aqui, naturalmente no contexto, né, da nossa compreensão delas, no nosso atual estado de perfeição, a gente estava achando que isso aqui era o último estágio. Ele fica dizendo que isso aqui é o meio do caminho, né? Então assusta um pouquinho, né? Já estava assustado, agora que ele falou que é o meio do caminho, né? Mas não é para a gente se assustar, né? Nós somos espíritos imortais, e a gente tem que entender que a nossa jornada, né, é muito mais que milenária, a gente não pode ter ideia disso. Então a gente tem que entender que a gente precisa saber que esse é o modelo, né, mas que a gente tem que caminhar no nosso próprio passo, né, entendendo, né, que a natureza tem o seu tempo e a gente não deve desanimar, né? Santificação instantânea não existe. E nem precisaria, se a gente entende a nossa... Nos entendemos como esses espíritos imortais, quer dizer, nós não temos uma vida para provar, né, ou para se aperfeiçoar, nós temos várias, né? Mas como eu tinha dito lá antes, uma característica do homem de bem é a gente ter serenidade por causa dessa visão, né? A doutrina espírita nos permite essa visão, tá? Mas serenidade não significa acomodação, né? A gente sabe que tem que ficar trabalhando o tempo todo, mas sem desespero, né? Porque a gente tem essa confiança na vida futura e que nos espera, né? Porque se há alguma fatalidade nessa nossa jornada, né, é a própria felicidade. Então não é para gerar frustração, né, mas antes a gente ter como modelo todas as características. E, sobretudo, ter a certeza desse futuro melhor, mas que vai sempre depender dos nossos próprios esforços, ainda que sejam, né, paulatinos, ainda que sejam aparentemente lentos, mas não são. Que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos, são as nossas conquistas, né? E nós não podemos esmorecer. Mestre Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos a Ti para agradecer esse bendito Evangelho, essa bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E já o recebemos nesta noite. E faz parte de todo esse processo, dos nossos cuidados, da nossa melhora. Nosso irmão ofereceu, assim como todos os outros irmãos que por aqui passam, mais momentos de reflexões para nós, que possamos ecoar e melhorar o nosso pensamento, melhorarmos as nossas atitudes, saiamos daqui bem melhores do que quando chegamos em todos os sentidos. Precisamos olhar para dentro de nós com carinho, com cuidado, com amor. E fazermos uma avaliação do que já conquistamos e do que precisamos conquistar. Obrigado por tudo, Mestre. Mais uma vez, por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que está sendo nos proporcionado nesta noite e sempre quando estamos aqui, e quando estamos lá fora, em outros ambientes, mas sempre voltando com o Evangelho em nossas atitudes, na nossa forma de repensarmos a nossa caminhada. Mestre amigo, somos eternos pedintes, esteja ali junto com cada um dos nossos irmãos médiuns passistas, que logo estarão atuando em seus grupos de trabalho, para que assim todos nós possamos, de fato, auxiliar essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia e que nos proporciona esse trabalho em conjunto para o bem maior. Obrigado por tudo. Esteja conosco, Mestre Jesus, e sabemos que Tu sempre estás. Nós continuamos
no nosso constante trabalho de estarmos vibrando na tua face, alcançando teus ensinamentos, olhando para você como o nosso verdadeiro guia. E assim, sob a tua permissão, estamos terminando o primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus.